Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui com o Rodrigo Ramos. Oi, Rodrigo. Olá, tava morrendo de saudade de vocês. Combina muito com o tema de hoje. Aliás, o tema deste programa, ele foi escolhido pelos nossos apoiadores. Uma das vantagens de você ser um apoiador do Abominável Podcast é poder interferir, dar o pitaco na nossa pauta. Temos aqui, então, um programa sobre as melhores mortes do cinema de horror. Aquelas que deixou a gente, o quê? Com a mão na teta. E lembrando para você que o nosso Apoia-se é o apoia.se/Abominável Podcast. Tem participação aqui no programa, tem sorteio de sala de escape, tem sorteio de jogo de tarô, tem sorteio de gibi, tem grupo no Telegram, tem um monte de coisa para você participar. Então vai lá, apoia.se/Abominável Podcast. Um beijo para os nossos apoiadores que brilhantemente e sabiamente escolheram esse tema tão bonitinho para o programa de hoje. Um tema lindo de morrer. E aí, quando a gente pensa em mortes do cinema de horror, tem aquelas que são inesquecíveis. Não tem como a gente falar de todas, então a gente fez uma seleção aqui baseada em gosto pessoal, naquelas que a gente considera que são clássicas, que são incontestáveis, e fizemos também uma categoria slasher, porque do que seria do cinema de horror, das mortes, se não fosse o cinema slasher, né? E aí, como menção honrosa, a gente traz aqui, talvez mais clássica de todas, estou falando de Psicose, a morte da Marion no chuveiro. Não tem como, né, Rô, não falar dela. Morte que mudou muita coisa no cinema, principalmente no cinema de horror, no cinema, o horror psicológico. Ela foi parodiada, referenciada em 1 milhão de filmes, quadrinhos e desenhos e séries. Então ela tem que estar aqui abrindo o nosso podcast. A partir daí, então, a gente segue este barco falando não uma morte só, né? Aqui a gente tem, acho que tem... Quantas pessoas tem no carro, Rô? São 4 ou 5 pessoas que estão dentro do carro? É o pai, o filho, um senhorzinho e uma moça. A gente está falando do final do filme O Nevoeiro, que até a gravação deste podcast continua sendo o final de filme mais absurdo da história do cinema. E aí eu nem falo história do cinema de horror, eu falo do geral mesmo. Porque é insuperável até então o sentimento que você tem quando acaba este filme. O Nevoeiro, adaptação do livro de Stephen King. E naquele final a gente tem uma espécie de suicídio coletivo. O pai mata o próprio filho porque eles não querem morrer nas mãos daquelas criaturas que eles nem sabem o que é, eles estão desesperados, eles sabem que não tem como sair dali. A única saída é ou morrer nas mãos deles ou se matar, eles preferem se matar. E aí deixa o cara por último, né? E quando ele vai se matar, ele percebe que tudo se resolveu e ele matou todo mundo em vão, inclusive o próprio filho. Tá aí, então, Stephen King. Tá de parabéns. Uma pessoa extremamente perturbada para fazer um negócio desse. Esse final, eu lembro que deixou muita gente indignada. Muita gente falando que o filme era horrível por causa do final. E o final é uma das coisas mais brilhantes do filme. Assim. Uma ironia que chega a dar pena do ator, assim. O verdadeiro horror desse filme tá nos 5 minutos finais. Falando em mortes horríveis, a gente tem toda a saga Jogos Mortais, porque nem só de desgraça roteirística vive a franquia Jogos Mortais. Falamos dela na nossa lista aqui, das franquias que deram certo, apesar de eu achar uma bela de uma bosta, a parte do roteiro, mas temos que admitir que faz muito sucesso. É uma franquia longa e se tem uma coisa que eles são criativos com relação às mortes que eles colocam nos filmes. E aí eu vou dar um destaque aqui, Rô. Tem um monte de morte doida em Jogos Mortais, mas aquela que a moça, no segundo filme ou no primeiro, enfim, aquela personagem, a Amanda, ela tem que matar o colega dela de cela, abrir a barriga dele pra achar a chave pra poder tirar a armadilha dela.
Aquilo é de uma crueldade, de uma criatividade, assim, que eu... é uma morte, né? Coitado do cara, mas enfim. Os 3 primeiros ali ainda tem uns quebra-cabeças bem interessantes. Depois eles vão cada vez extrapolando mais, assim, mas ainda a mecânica... Tem alguns que separam, pô, daí dava pra resolver, né? Mas a mecânica dos 3 primeiros ali são bem bolados, como diria Silvio Santos. A própria morte do personagem principal que tá ali trancado no banheiro, que tem que serrar o próprio pé, e que ele acaba morrendo ali, óbvio, ele não vai sair dali, né? Aquela ali também, a hora que ele cortou o próprio pé, ele já assinou ali o atestado de óbito dele, né? Ele jamais iria conseguir sair dali com vida, não tinha como isso acontecer. Outro que merece ter uma menção honrosa, que pela criatividade em suas mortes, é Premonição. Sim, inclusive é uma série que gira em torno da morte, né? Pois é, gira em torno dela e tem mortes maravilhosas, você tem atropelamentos, você tem o avião explodindo, você tem aquela do carro lá, das toras de madeira, enfim, você tem cenas maravilhosas aqui e você tem, eu destaquei aquelas moças, a Ashley e a Ashlyn, aquela câmera de bronzeamento, sabe? Na parte 3 do filme. Que, aliás, não façam, tá? Porque dá câncer. A prateleira cai em cima delas, tranca elas lá dentro e a máquina começa a esquentar e elas são queimadas vivas. Ó que gostoso, né? A tua pele grudando naquele negócio, que delícia. Então, assim, muito criativo também. Parabéns pro povo de Premonição. Sempre um passo à frente de quem tá assistindo. Uma que eu lembro muito, assim, é aquela que caiu uma placa de vidro em cima do cara que tá atravessando a rua. Do absoluto nada, né? Do absoluto nada, assim. E tem uma certa agonia de fazer exame de vista agora também, por conta de um dos Premonição. Eu tenho... Nunca tive, mas sempre me dá um... e se, né? Bom, indo pra categoria slasher, a gente tem vários filmes e várias mortes que precisam ser lembradas aqui. Tem muita coisa, não dá. A gente só separou aquelas que são icônicas, como, por exemplo, a morte da Drew Barrymore no filme Pânico, o primeirão lá, de 96. Porque quando começou o filme, a gente achou que a Drew Barrymore era a atriz principal do filme. E ela morre nos 10 primeiros minutos. Ela faz toda a abertura do filme ali. Você entende quem é o assassino Ghostface, qual é a mecânica dele através da interação dele num telefone com a Drew Barrymore. Ela é perseguida dentro de casa, ela é morta dentro de casa, ela assiste, evidentemente que antes ela assiste o namorado ser morto, aí ela é morta, ela é pendurada numa árvore, entendeu? Que é para os pais poderem já dar de cara. Então, assim, é uma coisa também, chegou e falou, olha, esse filme vai começar desse jeito, que é para você já ficar impactado com a primeira cena. É muito legal. Essa abertura é brilhante, assim, porque é isso que você comentou, ela constrói tudo que você precisa saber daquele filme, tá ali. Em 10 minutinhos. A partir dali é só a construção da história e tal, mas todas as características principais do filme, do assassino, do modus operandi dele, tá tudo ali. E a partir dali é o cartão de visita, né? Quem curtiu ali já tá rendido o filme dali pra frente. Mas esse primeiro Pânico também tem uma das mortes que eu considero uma das piores, embora ela seja até... tem um humor ali, eu acredito que a ideia tenha sido essa, né, mas é muito bizarra, que é quando a personagem da Rose McGowan tenta fugir pela portinha ali da garagem e ele sobe e ela fica pendurada ali, né? Quem tem esse portão automático, só de você pôr o pé na frente ele já quebra, né? E sempre que eu vejo alguém fazendo isso, toca na minha cabeça o tema do Indiana Jones. Também. Também, Harrison Ford tem uma culpa nesse trauma, com portões e corridas e derrapadas pra conseguir passar debaixo de... Tipo aquele senhorzinho lá que foi na lotérica, você chegou uma vez? Queria realmente apostar. Não, ele queria pagar uma conta, não era? Nossa. Que o vídeo mostra que ele queria pagar uma conta. E o dono da lotérica tá lá dentro, armado, assim, ele já saca a arma e o cara, não, só vim pagar uma conta. O tiozinho aprendeu nos filmes de terror, filme de ação. Isso aí é escola Nicolas Cage, Jason Statham, Van Damme. O tiozinho mandou bem ali. Outra morte do cinema de terror, da parte de slasher, inesquecível. Temos duas aqui da Hora do Pesadelo. A gente tem do primeiro filme,
de 1984, quando o nosso querido Johnny Depp tá deitadinho lá na cama, a Nancy fala pra ele, você não vai dormir, você fica esperto. Ele falou, não, imagina, eu não vou dormir. Ele faz o que? Ele dorme, claro, senão não tem filme. E aí, Fred aparece, puxa ele pra dentro dos lençóis, né? Ele é meio que engolido pela cama. E assim que ele é engolido pela cama, jorra um troço de sangue, assim, um banho de sangue de baixo pra cima, que pra época você olhou e falou, nossa, como é que eles fizeram isso? Vai contra as leis da gravidade, né? E da biologia, né? Porque o Johnny Depp tinha 500 litros de sangue. Mas é muito legal essa cena. E é uma cena icônica da Hora do Pesadelo. E tem outra cena da Hora do Pesadelo, só que aí é do filme da parte 3, de 1987. Que essa eu tenho aflição. Que é quando o personagem Philip, ele vai morrer, e o Fred, ele aparece tipo como um fantoche. E aí ele corta os tendões e as artérias do Philip e usa pra fazer ele de marionete. Ai, gente, não dá. Esse negócio de tendão e artéria, é que nem nos filmes do Hellraiser também, que eles adoram puxar essas coisas. Nossa, me dá uma agonia, um desespero. E o Fred fazendo ele de fantoche, mexendo com ele assim. Puxando os nervos. Assim. Puxando os nervos. Isso, é bem. Puxando os nervos. Credo! Que desespero, Fred. E aí, eu vou pra uma que é do ano passado, de 2022. Mas como faz parte de uma franquia de slasher, ela está aqui nessa menção. Tô falando de Halloween. O final, né? O Ends. A morte da franquia, né? A morte da franquia. Tá aí uma morte memorável. A morte da franquia, não é? Além da morte da franquia, que por si só já deveria estar aqui nessa lista, nós temos Michael Myers finalmente morrendo. Talvez em definitivo. Não sabemos o que pode acontecer, não é mesmo? Tomou tiro, ele apanhou, ele tomou facada, enfim, tudo o que acontece com o Michael Myers. A Jamie Lee Curtis bota ele numa carroça, alguma coisa lá que eu nem lembro mais, arrasta ele pela cidade com todo mundo assistindo, vai até um triturador industrial e joga ele lá, que é para ele ser triturado em praça pública. Não é bem uma praça, né? Mas, enfim, na frente de todo mundo, que é para todo mundo ver que este homem tá morto. Mas não vamos sair da categoria slasher sem antes Rodrigo falar da cena preferida dele de Jason X. Dessa obra-prima que já foi mencionada por mim aqui no passado. Já foi. Em Jason X tem aquela cena onde eles estão numa simulação ali, né, do passado, estudando o Jason ali, e ele pega uma moça que está num saco de dormir ali no acampamento e senta ela na árvore, como se estivesse batendo o tapete pra tirar o pó. Eu acho essa cena muito foda. Eu acho que o bicho é bruto, hein? É aquela coisa que você fala. Ele é forte? Vamos mostrar que o cara é bruto. É isso. Ele malha a moça no tronco da árvore, né? Até ela virar pó. Até ela virar pó. Já que estamos falando em mortes sangrentas, coisas bizarras e malucas, entrou na Darkflix um filme de 1970 chamado A Marca do Diabo, que, meus amigos, foi considerado ali um dos filmes mais horripilantes já feitos e entrou naquela categoria da época, Rated V for Violence, que é pra quando você, né, fosse lá pegar a sinopse do filme ou fosse assistir, você já, estamos avisando que isso aqui não é para iniciantes. E era dado também até uma sacolinha de vômito. Se a pessoa fosse passar mal no cinema, tinha aquilo ali também. É um caçador de bruxas que começa, durante ali dos anos 1700, ele começa a questionar o seu ofício após testemunhar ali a violência, né, das torturas e a brutalidade da Inquisição ali. E aí ele começa, será que tá certo isso que eu tô fazendo? E aí a história toda se desenrola com o Udo Kier, que vocês devem conhecer ele aqui do Bacurau, né, que é o chefe ali dos gringos do Bacurau. Você que gosta de sangue, de gore,
desse tipo de coisa, esse é o seu filme A Marca do Diabo. Estreou na Darkflix hoje, dia 31 de março. Não sei se você está ouvindo esse podcast em outra data, mas a cada dia entra um filme novo, um filme diferente na Darkflix, que é a plataforma nacional, o único serviço nacional de streaming focado em filmes e séries de terror, ficção científica, fantasia. Darkflix ganhou um upgrade, virou Darkflix Plus, e você acessa através do seu celular ou tablet pelo aplicativo ou direto no site darkflixplus.com.br. Para ter acesso ao conteúdo, basta você assinar o serviço, R$ 9,90 por mês, para ter um catálogo enorme de filmes e séries de terror. E em breve a Darkflix Plus vai lançar canal de TV com filmes, séries, documentários, entrevistas, produções próprias, que vai estar disponível na plataforma e em pacotes de TV por assinatura. Então fica de olho, sempre tem novidade na Darkflix Plus. E se você for desses que curte sangue, já clica lá para assistir A Marca do Diabo, filho, porque sangue é que não vai faltar aqui para você. Agora, Rô, vamos chegar naquela parte onde cada um indica o seu preferido? Bora! Você quer começar, então? Vamos lá. Eu vou começar com... Não é grandes coisas, mas a sequência de abertura é muito boa, que é Navio Fantasma, filme de 2002. Eu tô falando de toda aquela abertura ali, onde envolve uma festa no convés do navio, e aí tem aquele lance com o cabo de aço, né, que vai passando e vai fatiando a galera que tá ali na festa. É uma cena que ela vai sendo construída assim com uma tensão muito grande, e os efeitos gráficos são bem legais, assim, embora tenha algum CGI que não envelheceu muito bem, né, de 2002 para cá, mas a cena é muito criativa e muito bem feita, assim. Eu até gosto desse filme, não acho ele muito bom assim, mas dá para assistir. Você lembra dessa cena, assim? Eu lembro porque cabo de aço é um negócio sério, né? É um negócio muito sério, cabo de aço. Isso é perigoso. É outras coisas que o terror usa como ficção, mas é perigoso. É perigosíssimo, porque na velocidade que ele vem, ele faz isso que que a gente viu no filme. Ele fatia as pessoas mesmo. Tipo, ele vira uma faca afiadíssima. É um negócio impressionante. Eu sempre tenho aflição com esse negócio de cordas, né? Seja cabo de aço, ou linhas, ou até varal, sabe? A cena do cerol do Morto Não Fala. Porque eu acho que na velocidade certa e na circunstância certa, isso vira uma arma. Qualquer coisa é uma arma. A gente consegue cortar o dedo com papel. Você passa sem querer ali naquele milimetricamente bem posicionado, aquela folha de sulfite, sei lá, qualquer coisa. E aquilo dói por dias, aquele corte. Ele é insuportável cortar o dedo com papel. Como você disse aí, qualquer coisa na velocidade certa é uma arma. Bom, o meu primeiro não tem como não ser a morte de um dos meus filmes favoritos. É ótimo, parece que o filme morreu, não existe mais. Eu ia falar isso. Não, a morte que está dentro, que pertence a um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é Hereditário, é a morte da Charlie, que eu achei que era a protagonista do filme. Não tinha no trailer nada além disso, né? Além da Charlie com a mãe e tal. Então eu achei que a Charlie vai ser a protagonista do filme. E aí, nos primeiros 15 minutos do filme, ela pega, vira e morre. Mas ela não pega, vira e morre do nada, assim, ela caiu. Não é isso que acontece. Ela tá numa festa com o irmão dela, ela é alérgica a nozes, ela acaba comendo um bolo que tem nozes, ela começa a passar mal, o irmão dela joga ela dentro do carro, corre pela estrada para levar ela pro hospital. Ela tá tendo esse ataque que vai fechando, né, a garganta, né, que é uma crise alérgica perigosíssima, inclusive, isso aqui. Ela bota a cabeça para fora do carro para tentar respirar naquela ânsia de puxar o ar e o ar não vir. O irmão dela está dirigindo, tem um cervo na pista, ele vai desviar. No que ele vai desviar, ele tem que jogar o carro um pouco pro acostamento. Nesse acostamento, assim, da estrada tem um poste. A cabeça de Charlie bate nesse poste e é arrancada, não é mesmo? É arrancada, a cabeça de Charlie fica na estrada, o menino que está dirigindo o carro entra em choque,
Ele consegue fazer absolutamente nada. E ele vai embora para casa. E deixa a irmã morta no banco de trás. Para a mãe, no dia seguinte, quando tá indo trabalhar, né? Tá indo fazer as coisas. Entra no carro e encontra a filha decapitada. Quer dizer, o Ari Aster aqui também tá de parabéns. Eu sou versado em filmes de terror. Essa foi uma das sequências mais incômodas que eu me lembro de ter visto. Vai dando um rebosteio assim, né? É um rebosteio, que vai intensificando o rebosteio, né? Ele não vai aliviando. Ele vai num crescente, e aí a merda do filme tá feita. Sua segunda, Rô? Então, como eu disse que na velocidade certa qualquer coisa é uma arma no cinema, talvez na realidade, né? Também, mas no cinema de horror, principalmente, eu vou trazer aqui uma cena icônica de um filme de 1986 chamado A Maldição de Samantha, dirigido pelo mestre Wes Craven, que conta a história de uma garota que é acidentalmente assassinada pelo pai abusivo. Né? Não vou dizer assim acidentalmente, mas foi durante uma briga ali, ela acaba rolando escada abaixo e morre. E o menino, o amigo dela ali, ele era meio versado ali nas robóticas, ele tinha um robozinho, e ele faz uma experiência de ressuscitar ela usando partes do robô que ele tem. E aí, eles têm uma vizinha, que é aquela velha dos Goonies, não sei se vocês lembram, a mãe lá, a matriarca dos bandidos, Anne Ramsey, figuraça. E ela fica brigando, provocando. E aí, durante um momento, a Samantha se depara com ela e ela tem uma bola de basquete nas mãos. E ela arremessa essa bola de basquete com toda a sua força agora cibernética, né, de um Frankenstein moderno, em direção à cabeça da senhora, que fica entre a bola e a parede, fazendo com que a cabeça dela exploda por todos os lados em uma cena que passou na Globo ali nos anos 90. E eu nunca esqueci essa cena. O filme não é um dos melhores do Wes Craven, infelizmente. Ele tem um plot bastante esquisito. Mas essa cena me marcou. Assim, eu nunca esqueci dessa cena. Eu peguei para rever depois de um tempo e falei, nossa... Você nunca imaginou que uma bola de basquete podia fazer um estrago desse, né? Pois é, né? Eu imagino que teriam... A velocidade que precisa ser arremessado. Eu queria ver um Mythbusters sobre essa morte aí pra ver se é viável. Eu vou falar da morte que tem, não é uma só, tem várias, mas uma das mortes do filme Midsommar. Olha o Ari Aster aqui de novo, gente. Olha ele aí. Olha ele aí, ele tem realmente um negócio, esse moço, né? Ele, pra quem não lembra, os amigos estão lá naquela vila sueca e aí eles vão... participar ali, vão presenciar o ritual deles. E aí, nesse ritual, os mais velhos da vila, eles se matam, né? É um sacrifício que eles fazem, eles sentem que já cumpriram com a sua vida dentro deste planeta, não tem mais como contribuir para a sociedade ali que eles moram. E aí, então, durante essa celebração, eles se matam. E aí eles sobem numa pedra, não sei como é que eu posso... Um penhasco ali. Num penhasco, eles sobem ali numa montanhinha e tal. E aí, durante a cerimônia, eles se jogam. Seria uma coisa chocante já por si só. Mas o Ari Aster, ele tem uma coisa, né? Com rostos... E aí ele mostra exatamente o rosto sendo espatifado no chão. E aí é um casal, né? A moça se joga, ela morre, né? A senhora, aí o senhor se joga. E aí ele não morre de imediato. E aí pegam uma marreta e vão dar um fim no velhinho, né? E o que faz o diretor do filme? Ele mostra isso pra você também. Então, o choque que a personagem da Florence Pugh tá tendo naquele momento é o mesmo choque que você tem. De tipo, fudeu, a gente tá num lugar, como é que eu vou embora daqui? Só tem gente louca, olha o que tá acontecendo. É isso. É a primeira treta que acontece ali e tá bom então, entendi. Vamos descansar agora, o dia foi cheio hoje.
Amanhã tem mais. E tem mesmo, né? Aí daí pra frente é ladeira abaixo em Midsommar. E o teu próximo, Rô? Eu vou trazer aqui uma cena da minha querida franquia Hellraiser, do primeiro filme lá de 87, que é a morte do tio Frank, logo que ele tá ali, né? Já que você falou que gosta muito desse tipo de coisa, eu vou trazer aqui. O Frank é um hedonista, né? Tá ali em busca dos prazeres da carne em todas as suas formas, e ele se depara com a configuração de lamentos, vai lá para sua casinha e fala, vamos ver se o que rola aqui. E quando ele abre a caixinha pela primeira vez, quando a gente se depara com uma das coisas mais marcantes da franquia, né? Que é a morte ali pelos ganchos que vão enroscando nele, assim, em vários pontos do corpo, e até que eles vão engancham, vão esticando até que ele exploda em pedaços. É uma cena feita toda com efeitos práticos, ainda muito forte, é uma cena, né, envelheceu bem, eu acho, assim, tem algumas coisas na textura da pele ali, dependendo do pedaço que você sente que é um efeito, né, mas ainda assim é uma cena muito bonita. Uma cena memorável, é uma das muitas coisas que torna Hellraiser um clássico e grava na memória, assim, de quem assistiu que não esquece. Não dá, de novo. Ganchos, cabo de aço, linhas, fios, cordas. Eu tenho um problema muito... Tendões, artérias, é um problema muito sério. Muito sério. A minha última dica é do remake de Suspiria, que saiu em 2018. Essa cena, ela é muito bem feita. Ela tem uma beleza, mas ao mesmo tempo ela tem um barulho e contrasta muito com a beleza dela. E eu acho isso muito foda. Que é a cena onde a Suzy tá dançando e a outra moça, a Olga, tá trancada numa sala sozinha. E conforme a Suzy faz o balé dela, a dança dela, o corpo da Olga vai sofrendo os efeitos, ela vai se contorcendo conforme a Suzy vai dançando. Então, você escuta o barulho dos ossos quebrando. E é uma cena lindíssima. A dança é muito bonita, a música ali e tal. E esse balé mortal, é uma dança mortal, né? Só que o barulho do osso, cara, não dá. Dá uma agonia, dá um desespero de ver aquilo acontecer. Não sei se você sentiu isso, Rô, na cena. Esse filme me ganhou aí nessa cena, assim, eu acho ela maravilhosa. Nunca tinha pensado na dança por esse lado, assim, como uma ferramenta, né, de morte, bruxaria. Eu acho esse filme um pouco lento, né? Já falei aqui, eu acho que por mim eu tirava ali uma meia hora de zoom em coisas que não levam a lugar nenhum, mas essa cena me vendeu o filme. Dá pra colocar aí junto com várias aí que a gente já citou, uma das melhores mortes do cinema de horror, assim. E como o cara usa o principal elemento da história como arma, né? Como arma, é o que ele faz. É muito, muito bem feita a cena. Você quer fazer mais algum destaque, Rô? Vou fazer só mais um. Só pra gente fechar aqui, tem duas mortes dos anos 80 e 90 que eu queria lembrar, né? Uma muito boa, que é a cena da entrevista em Scanners, que é um filme sobre pessoas com superpoderes ali, meio X-Men, né? Que nascem com poderes após o uso de uma droga para fertilidade, né? As crianças começam a nascer com poderes. E aí tem esse cara, eles estão testando ele, né? E aí esse cara que é o vilão, né? O principal, que é o mais poderoso, enquanto ele está conversando, o cara que está perguntando as coisas para ele começa a sentir como se estivesse sentindo uma dor de cabeça, assim, e essa dor de cabeça parece que vai aumentando enquanto o cara vai conversando. E aí fica um jogo de olhares ali do cara que tá... E aí você percebe que ele tá fazendo alguma coisa, né? Que ele realmente é mais poderoso do que você imaginava, até que a cabeça do cara explode numa beleza também. É um efeito
prático ali dos anos 80, muito convincente. E tá aí, mais uma obra-prima do David Cronenberg que vocês devem procurar. E, como eu disse mais cedo, que qualquer coisa é uma arma, né, na velocidade certa no cinema de horror, vou lembrar aqui uma cena de Sonâmbulos, que é uma adaptação bem fraquinha de um conto do Stephen King. Tem uma cena que tem um policial andando assim na casa, assim, de costas, né? E é a mãe, que é a mãe e o filho, né? Eles são os monstros. Ela pega e mata o cara pelas costas com uma espiga de milho. Boa! Ela empala o policial, né, no meio da coluna dele com uma espiga de milho. Então, queria só lembrar essa morte. Então com essa espiga de milho enfiada, você sabe onde, a gente encerra esse episódio das melhores mortes do cinema de horror. Sugestão, votação lá do nosso grupo no Apoia-se. Então participe você também, apoia.se/abominávelpodcast. Tem um monte de coisa bacana. Teremos mais temas a serem debatidos ao longo dos próximos meses aqui, através da galera que participa por lá. E é isso. Semana que vem tem mais Abominável Podcast. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.